Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo 98, intitulado Suprimido. Separamo-nos alegremente. Jantei reconciliado com a situação. A carta anônima restituía à nossa aventura o sal do mistério e a pimenta do perigo. E afinal foi bem bom que Virgília não perdesse, naquela crise, a posse de si mesma. De noite fui ao Teatro de São Pedro. Representava-se uma peça em que Estela arrancava lágrimas. Entro, corro os olhos pelos camarotes, vejo em um deles Damasceno e a família. Trajava a filha com outra elegância e certo apuro. Coisa difícil de explicar, porque o pai ganhava apenas o necessário para endividar-se. E daí talvez fosse por isso mesmo. Como que você me explica essa parte aqui, né? Vamos lá, vou ler mais uma vez. Talvez seria interessante você pausar o vídeo e tentar uma explicação. Trajava a filha com outra elegância e certo apuro, coisa difícil de explicar. Por quê? Porque o pai ganhava apenas o necessário para endividar-se. E daí, talvez fosse por isso mesmo, justamente porque o pai ganhava apenas para endividar-se, ele trajava a filha com certa elegância? Como que você explica? Ora, se você não tem muito dinheiro, você não vai conseguir, por exemplo, pagar o dote da sua filha. E a sua filha não vai ser tão atraente assim, principalmente para pessoas ambiciosas. É claro que hoje é o escândalo dos escândalos, né? Mas neste tempo era um escândalo, né? Você admitir, não, essa mulher é rica, então eu vou me casar com ela, ela tem um bom dote, eu vou me casar com ela. Mas não era o escândalo dos escândalos, vamos colocar assim. Lembre-se do Miranda no Cortiço, né? O que aconteceu ali? O Miranda, ele casou com a Estela. Se eu não estou... Era para eu não me enganar com o nome dos personagens, porque eu gravei o livro inteiro aqui. Mas... e aí ele recebeu um dote muito grande. E foi com o dote da Estela que ele conseguiu fazer a casa comercial dele prosperar. E, é claro, construiu a vida a dois ali, né? E então, acontecia. E a propósito, a instituição do dote não era tão cruel assim como a gente pensa. Na verdade, era um dispositivo legal para a segurança da mulher, né? Por quê? No caso do Miranda, por exemplo, o Miranda queria há muito tempo ter metido o pé na bunda da Estela. Só que, legalmente, se ele se separasse da Estela, ele teria que devolver o dote. Afinal de contas, é o dinheiro dela e não dele, né? Isso fazia com que fosse mais difícil para uma pessoa, para um homem, aplicar o golpe do baú, né? Casa com a mulher, pega todo o dinheiro dela, manda ela embora e acabou a história, né? Bom, eu estou dizendo isso para que você, tendo essa instituição em mente, né? Você tem em mente também que não só as pessoas contavam com isso, não falavam, mas contavam com isso. Poxa, é uma mulher de boa fortuna, eu posso construir a minha vida com ela, com o dinheiro dela, né? Como os pais pensavam nisso, né? Então, como que eu vou casar minha filha se eu não tenho um bom dote? É claro que nós estamos falando das classes altas, né? No Cortiço, por exemplo, as pessoas que moram ali no Cortiço, dote é uma coisa absurda de se pensar, né? Bom, então talvez por isso mesmo, justamente porque o cara não tinha nada de dinheiro, é que ele trazia a filha trajada com tanta elegância, né? No intervalo fui visitá-los. Damasceno recebeu-me com muitas palavras, a mulher com muitos sorrisos. Quanto a Nhã Loló, não tirou mais os olhos de mim. Parecia-me agora mais bonita que no dia do jantar. Achei-lhe certa suavidade etérea, casada ao polido das formas terrenas, né? Etérea, que o que é etéreo tem a ver com o ar, com aquilo que não se toca, né? Lembra-se que o éter
era essa substância que se acreditava que existia, aonde não existia mais nada. No espaço, por exemplo, os planetas estão inseridos no éter, né? Então, por causa disso que etéreo vira celestial, né? Parecia agora mais bonita que no dia do jantar. Achei-lhe certa suavidade etérea, casada ao polido das formas terrenas. Expressão vaga e condigna de um capítulo em que tudo há de ser vago. Qual expressão vaga? Tipo, certa suavidade etérea, casada com o polido das formas. Mas como todo este capítulo aqui é vago, então não tem problema essa descrição que eu dei. Realmente, não sei como lhes diga que não me senti mal ao pé da moça, trajando garridamente, ou seja, com elegância, com graça, um vestido fino, um vestido que me dava cócegas de tartufo. Cócegas de tartufo. Eu vou simplificar para deixar isso para a sessão no final, né? Cócegas de tartufo que mexiam com os meus desejos. A gente já vê isso, né? Ao contemplá-lo, cobrindo casta e redondamente o joelho, foi que eu fiz uma descoberta sutil, a saber que a natureza previu a vestidura humana, condições necessárias ao desenvolvimento da nossa espécie. A nudez habitual, dada a multiplicação das obras e dos cuidados do indivíduo, tenderia a embotar os sentidos e a retardar os sexos. Bom, eu acho que, na verdade, a gente precisa ir com mais calma. Eu ia deixar para o final, mas vai ficar muito confuso. Então, vamos lá, né? Vamos por partes. Realmente não sei como lhes diga que não me senti mal ao pé da moça, trajando garridamente um vestido fino, um vestido que me dava cócegas de tartufo, né? Então, bom, tartufo, nós estamos falando, eu acho que a gente já conversou sobre isso, de uma peça de Molière, que Machado de Assis gostava muito. Aqui, Molière. Então, é bem facinho de ler a peça, né? Então, nessa ediçãozinha aqui, peça de teatro. Bom, peguei numa parte de descrição, não é difícil de ler, que são só falas, né? Nessa edição tem três peças, então é bem facinho de ler. Mas o que é importante você saber do Tartufo é que ele era acho que até um outro nome para a peça é o Tartufo ou o Falso Religioso, se eu não me engano, né? Então era para ele ser um religioso e aí ele tinha todas as inclinações da carne que uma pessoa não religiosa tem, né? Então ele era hipócrita, as inclinações da luxúria também, todas as outras. Mas o mais importante para nós é a luxúria. Então vamos por partes. O Brás chegou ali, olhou aquele vestido todo elegante, todo cheio de graça, e esse vestido dava a ele cócegas de tartufo, ou seja, o excitava, né? Ao contemplá-lo, ao contemplar esse vestido cobrindo casta e redondamente, cuidado aqui que redondamente não é redondo do círculo, né? Redondamente vem de totalmente, ok? Bom, já que eu estou fazendo uma coisa mais digressiva, nós temos a palavra rotundo, né? Que nada mais é do que total. É por isso que a gente usa a expressão você está redondamente enganado, né? Não é mais literal do que a gente pensa. Então tá, então tava lá aquele belo vestido cobrindo casta de modo puro e totalmente, redondamente o joelho. Então foi ao contemplar isso, foi que eu fiz uma descoberta sutil. Qual é a descoberta? A saber que a natureza previu a vestidura humana, condição necessária ao desenvolvimento da nossa espécie. Então a natureza desenvolveu a vestimenta, porque nós precisamos da vestimenta para o desenvolvimento da nossa espécie.
Então, a primeira coisa que nós poderíamos pensar é porque nós vamos ser mais elegantes e a espécie humana se desenvolve na elegância, talvez? Não, de um jeito muito mais essencial, né? E aí ele explica. A nudez habitual, dada a multiplicação das obras e dos cuidados do indivíduo, tenderia a embotar. Lembre-se, embotar aqui, tirar a agudeza, né? Tirar o caráter de força, vamos colocar assim, né? Bom, então, a nudez habitual, dada a multiplicação das obras e dos cuidados do indivíduo, tenderia a embotar os sentidos e retardar os sexos. Ao passo que o vestuário, negaciando a natureza, aguça e atrai as vontades, atira-as, reproduz-las e, consequentemente, faz andar a civilização. Então vamos por parte, né? Ele está dizendo aquele fenômeno que, bom, eu nunca experienciei, mas é fácil de entender quando as pessoas falam da experiência ao ir à praia de nudismo, né? Então, vamos imaginar lá um adolescente, né? Tudo com os hormônios à flor da pele, né? Ele vai à praia de nudismo, sei lá, deve morrer lá de excitação. Mas qualquer pessoa que esteja nesse meio por muito tempo vai perceber que é justamente a novidade, é justamente esse esconder e mostrar, é justamente esse você não pode ver isso daqui não, e você não pode ver isso daqui não, e aí você dá uma olhada e acaba vendo. É justamente isso que traz a excitação. Se tudo estivesse à mostra, né? Bom, eu estou vendo uma mulher nua ao pegar o ônibus, eu estou vendo uma mulher nua ao ficar preocupado que eu estou atrasado, eu estou vendo uma mulher nua comprando pão, eu estou vendo uma mulher nua, sei lá, fazendo as minhas atividades cotidianas, né? Aí é claro que isso tiraria a força, né, do evento de ver uma pessoa nua. Então deixa eu ler mais uma vez para você. Antes disso, negacear é uma palavra fantástica. Eu não sei se eu coloquei aqui, mas negacear, o melhor modo que eu tenho para lembrar de negacear é um certo tipo de pesca. Não sei se você já viu, mas é uma pesca de peixinhos muito pequenos que ficam na correnteza. Então o pescador ele tem que ter uma agilidade muito grande, né? Porque não é só você jogar a tua isca na água e deixa lá e o peixe vai abocanhar. Você tem que jogar e puxar, jogar e puxar, jogar e puxar, jogar e puxar. Para que o peixe, nesse apresentar-se da isca e fugir e a isca fugir dele, ele fique atraído pela isca e queira abocanhar a sua isca, né? Então, é esse dar e não dar, né? Sabe aquela história? Você quer o livro? Toma. Daí você vai pegar, eu faço isso daqui, né? E aí você tenta mais uma vez, eu estou negaciando, né? Bom, você vai entender negaciando se você lembrar da expressão negar, né? Então, na verdade, já que eu estou falando sobre isso, deixa eu te dar mais alguns exemplos aqui. O que é uma negaça? Negaça, negação dissimulada, como no peixe. Na verdade, você não quer negar ao peixe a isca. Tudo que você quer. Repare como é que se diz? A comparação que você pode fazer aqui com o relacionamento de um homem e de uma mulher. Tudo que você quer dar para o peixe é a isca. Só que você não pode chegar lá, abrir a sua caixa de iscas e falar, tá aqui, peixe, a isca. O peixe não vai valorizar a tua isca. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que negar dissimuladamente, né? Negação dissimulada, afetada, luxo. Então, por exemplo, deixe de negar-se e venha jantar conosco. Deixe de se fazer de fresco, nesse caso aqui. 2. Isca, chamaria, isso negaça, né? O substantivo. Um exemplo com um significado de negaça. Nem a negaça daqueles doces o afastou da dieta, né? E aí a forma de pescar que eu falei para você, né? Bom, tendo tudo isso em mente, vamos ver a teoria sociológica do Braz aqui, né?
A nudez habitual, dada a multiplicação das obras e dos cuidados do indivíduo, tenderia a embotar os sentidos e a retardar os sexos. Ao passo que o vestuário, negaciando a natureza, ou seja, negaciando a nudez, aguça e atrai as vontades, ativas, reproduz-las e, conseguintemente, faz andar a civilização, porque é nesse processo que você fica excitado e é nesse processo que você vai ter relações sexuais e é nesse processo que nasce criancinha. Abençoado o uso que nos deu o Otelo e os paquetes transatlânticos. Então vamos lá, né? Abençoado o uso que nos deu Otelo. Bom, simplificando, um dos acessórios mais importantes na peça Otelo é o lenço de Desdémona, né? Bom, como que eu vou contar sem precisar contar Otelo inteiro? Mas basicamente Desdémona, que era a mulher do Otelo, foi mais ou menos manipulada por Iago, que era o inimigo de Otelo, que se fazia de amigo de Otelo, para que o Otelo pensasse e para que a Desdémona agisse de modo que Otelo pensasse que Cássio, um outro homem lá, era amado por Desdémona, né? E uma das coisas que levou Otelo a chegar à conclusão de que ele estava sendo traído foi quando ele achou um lenço que ele havia dado para Desdémona com o Cássio, né? Isso causou a explosão. Então, abençoado o uso que nos deu Otelo, ou seja, abençoado essas peças, que não é um mero lenço, não é só uma coisa para você limpar a testa, suar o nariz. Tem todo um significado ali. E abençoado os paquetes transatlânticos, por quê? Porque eles trazem da Europa, principalmente da França, esses vestidos, essa grande moda, né? Continuando. Estou com vontade de suprimir este capítulo. O declive é perigoso. Mas, enfim, eu escrevo as minhas memórias e não as tuas, leitor pacato. Ao pé da graciosa donzela, parecia-me tomado de uma sensação dupla e indefinível. É perigoso o lugar que ele está indo porque está virando sexual demais a coisa aqui, né? Ao pé da graciosa donzela, parecia-me tomado de uma sensação dupla e indefinível. Ela exprimia inteiramente a dualidade de Pascal, Lange e Labette, com a diferença que o jansenista não admitia a simultaneidade das duas naturezas, ao passo que elas aí estavam bem juntinhas. Bom, basicamente o que Pascal admitia, né? Que nós temos essas duas naturezas e nós podemos nos entregarmos à natureza do anjo, de ser anjo, e nos entregarmos à natureza de ser uma besta, né? Besta no sentido de um animal selvagem, né? Até hoje, né? Tem muito disso. Ou você é por instinto ou você é pura nobreza, né? Mal comparado não, simplificado é mais ou menos o romântico, de romantismo, né? Que pensa que tudo é sentimentos e nobreza, e o realista, ou até o naturalista, que pensa que tudo é instinto, né? Perceba, aqui o Machado de Assis, através do seu narrador Brás, ele está dizendo com todas as letras, não é assim que acontece. Você não precisa escolher se o homem é bom, nobre, se ele é um anjo, ou se ele é um mero seguidor dos seus impulsos. Você não precisa escolher entre uma coisa e outra, né? O que acontece é como acontece aqui com a Loló. Perceba, com a diferença que o jansenista é uma pessoa austera e de princípios morais muito rígidas, né? Assim que ele chama Pascal. Então a diferença é que o jansenista, que Pascal, não admitia a simultaneidade das duas naturezas. Ao passo que eu vi, o narrador está falando, eu vi, é diferente disso. Ao passo que elas aí estavam bem juntinhas. Lange, o anjo,
que dizia algumas coisas do céu, não, decididamente suprimo este capítulo. Então ele ia continuar, né? E a besta que dizia para mim que e aquele teria que falar sobre os seus desejos luxuriosos. Não é uma boa ideia, vou acabar esse capítulo aqui. Eu sei que nós já estamos em 20 minutos, mas deixa eu só ler 2 exemplinhos para você com essa palavra interessante, né? Que a gente viu aqui. Então perceba, primeiro, o excesso de uso embotou a navalha. Então você pode usar mais literalmente, tirou a agudeza da navalha, né? Cegou a navalha, como a gente falaria hoje. O tempo embotou sua memória. E a definição, tirar ou perder a sensibilidade. Por exemplo, embotou-se depois de ver tantas mortes, como frequentemente acontece com os médicos, né?